Vamos lá, questão 4. Essa questão eu achei muito legal porque ela tem três coisas para fazer e ela relaciona mais um conceito topológico que é a fronteira dos conjuntos. A gente já viu um na questão anterior, nas anteriores, né, que é o interior, e agora a gente vai ver sobre a fronteira e depois ainda vai relacionar também com o fecho de um conjunto. É melhor visualizado isso em algo 2D, porque se a gente for pensar só na reta, aqui, correta, os conjuntos são apenas, quer dizer, não são apenas intervalos, mas para visualizar, a gente visualiza apenas intervalos. E intervalos só tem dois extremos, que são as fronteiras, de fato. Mas, inclusive, vou até fazer aqui logo. O que seria a fronteira? Pela definição, a fronteira do conjunto X é o conjunto do X pertencente a R, tais que, para qualquer epsilon maior que zero, a interseção do, de x menos epsilon, x mais epsilon, com esse intervalo com o conjunto é diferente do vazio e x menos epsilon, x mais epsilon, interseção com o complementar do conjunto também é não vazio. Então, como assim? Um ponto está aqui na fronteira, um ponto x. Então, para qualquer intervalo centrado em x com raio epsilon, vai ter pontos que estão dentro do conjunto e vai ter pontos que estão fora do conjunto. Isso é a fronteira e a gente já sabe disso intuitivamente. Aqui a gente só está formalizando o que é. E mais uma coisa. Não, isso aí é para as outras alternativas. Então, a primeira coisa que a gente quer provar é que o conjunto A de R é aberto se e somente se a interseção de A com a sua fronteira for igual ao conjunto vazio. Ou seja, nenhum ponto de A pertence à sua fronteira. Não precisava nem ter apagado todo, porque a gente vai ver o esboço. Então, a gente tem um conjunto A aberto aqui. Aberto em A e em B. Então, as fronteiras do conjunto X são justamente o ponto A e o ponto B. O conjunto A são todos os pontos entre eles, mas sem contar eles. Essa é a ideia. Então vamos lá. Para a ida, se A é aberto, então para qualquer elemento x de A, existe um epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, foi? Foi? Interseção com x, interseção com x não. Isso está contido em A. Essa é a definição de aberto. Então, existe, para qualquer x, existe um epsilon, tal que isso aqui está totalmente contido em A. Isso implica que não tem interseção desse conjunto com nada de fora do A, que é uma das condições necessárias para ele fazer parte da fronteira. Então, isso já implica que a interseção desse conjunto, x menos epsilon, x mais epsilon, interseção com R menos A, é igual a vazio. Nenhum ponto desse intervalo está fora. Logo, o x não pertence à fronteira de A, para qualquer x em A. Portanto, a interseção de A com a sua fronteira é igual ao conjunto vazio. A gente pegou qualquer elemento de A e mostrou que ele não está na fronteira. Isso mostra que a interseção é vazia. A volta segue os mesmos passos da ida, que é se a interseção dos dois é vazio. Então, para qualquer elemento de A, então, se ele não pertence à fronteira, então de fato existe um epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, x mais epsilon, interseção com a parte de fora, seja igual a vazio. Logo, x menos epsilon, x mais epsilon está totalmente contido em A para qualquer x em A, logo o A é aberto. Todo elemento de A pertence ao seu interior, já que ele não pertence à fronteira. Então, isso é a definição de ser aberto. Essa é a primeira, vamos para as outras duas. Agora, vamos ver o que essa questão 2 quer de nós. Ela pede para a gente provar que todo subconjunto de R pode ser, pode-se dizer que o fecho desse conjunto é igual ao próprio conjunto unido à sua fronteira.
Eu tentei fazer essa questão sem dividir em casos, sem dividir nos casos em que o x é aberto e o x é fechado, mas eu não consegui. Porque, não é nem que eu não consegui, mas teria de fazer a divisão dos casos dentro do próprio argumento, o que seria muito chato de fazer. Então eu preferi fazer fora. Como assim? Esse comentário em vermelho eu coloquei dentro da primeira inclusão, só que ele já serve para justificar a questão toda para x fechado. A gente já viu que uma das equivalências de um conjunto ser fechado é que ele é igual ao seu próprio fecho. E a gente tem essa primeira informação, x é igual ao fecho de x, se x é fechado. E a fronteira do x é igual ao conjunto dos extremos desses intervalos. E esse conjunto dos extremos também está no x. Então, ΔX, a fronteira de x está contida em x, logo, de fato, a gente pode escrever que o fecho de x é igual ao x unido à sua própria fronteira. Agora a gente tem de provar para o x aberto, e a gente vai fazer isso em dois casos. Então, vou colocar aqui nos dois casos, a gente está supondo que o x é aberto, porque para o x fechado já está provado. Então, vamos lá, para o x aberto, o que acontece? A primeira inclusão, a gente tem de mostrar que se um elemento está no fecho, então ele está no conjunto original ou está na sua fronteira. Então vamos lá. Se o A pertence ao fecho de x, qual é a definição de estar no fecho? Existe uma sequência AN que é totalmente contida no conjunto original, totalmente contida em x, tal que ela tem limite nesse A. Isso quer dizer, essa é a definição do A pertencer ao fecho de x. Existe uma sequência totalmente contida em x que tem limite nesse A. Se o A pertence ao conjunto, não tem nada para provar. Tipo, ok, se tá, se tá no fecho e tá no conjunto, tá lá. Ainda bem que tá lá. Agora, se o A não pertence a x, como o x é aberto, se o A não pertence a x, ele necessariamente tem de pertencer à fronteira de x. É isso que a gente quer provar. Então, se o A não pertence a x, a gente tem de observar aqui. Vou até fazer um esqueminha aqui, que a gente tem esse conjunto aberto e tem uma sequência de pontos que vai para esse ponto aqui, Azinho, que está fora. Se ele está aqui fora, ele já tem interseção com o mundo exterior, entre aspas, com o complementar de x, com r menos x. Então, para qualquer epsilon x zero, qualquer epsilon que você pegue, esse intervalo aqui, o a menos epsilon, a mais epsilon, ele vai ter interseção com o mundo exterior, entre aspas, vulgo com r menos x, porque o próprio azinho, até escrevi x aqui, porque o próprio azinho ele já está fora do conjunto. Então não importa qual intervalo você pegue, se o A está fora, a interseção de qualquer intervalo centrado nele, com o complementar, vai ser não vazio. Além disso, agora a gente tem de provar outra coisa. Para mostrar que um elemento está na fronteira, qualquer vizinhança dele com o mundo exterior tem interseção, e qualquer vizinhança dele tem vizinhança. Eita, pô. Qualquer vizinhança dele tem interseção com o conjunto original. A gente prova isso como? Além disso, como o limite dessa sequência é igual a esse próprio A, qual é que é a definição de limite de sequência? Para qualquer epsilon maior que zero, existe um termo da sequência, um AN, pertencente à sequência tal que a distância do A para o AN seja menor que epsilon. Disso, se a gente colocar em termos de intervalo, isso quer dizer que, logo, esse AN, ele pertence ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. E, melhor ainda, é A menos epsilon, A mais epsilon, e pertence a x também. Pertence a essa interseção. Então, a gente pega um ponto que está fora do x. Ele possui essas duas propriedades. Qualquer vizinhança dele tem interseção com o mundo exterior e também com o interior do conjunto. Isso é a definição de ele estar na fronteira. Logo, isso implica que o A pertence à fronteira de x. Então, o que é que a gente viu? O x pertence ao fecho de x
implica que ou o Azinho, né, pertence à fronteira de X, o Azinho pertence à fronteira de X. Isso implica que ou o Azinho pertence a X, ou o Azinho pertence à fronteira de X. E isso implica que o Azinho pertence à união dos dois. Pega longe. Agora fazer a direção contrária. A gente tem de pegar um elemento que está nessa união e mostrar que ele necessariamente está no fecho. Como que a gente mostra isso? O primeiro caso, se... vou colocar aqui que eu não coloquei, né? A gente está pegando um A pertencente à união de X com a sua fronteira. Se o A pertence a X, é evidente que ele pertence ao fecho. Qualquer elemento dentro de um conjunto pertence ao seu próprio fecho, porque a gente pode fazer uma sequência constante igual a ele mesmo. Agora, se o A pertence à fronteira, a gente quer mostrar que esse A pertencente à fronteira pertence ao fecho. Como é que a gente mostra isso? A gente tem de construir uma sequência com dois requisitos para cumprir a definição. A gente tem de construir a sequência n que seja totalmente contida no conjunto X e que tenha limite nesse ponto que a gente quer, limite em A. Assim, como é que a gente vai construir isso? A gente tem, vamos fazer um sketch. Sim, não, tá não? Outro. Vou fazer um sketch. Imagine que a gente tem esse ponto A aqui na fronteira. A gente sabe que ele tem interseção com o interior. Então, vamos lá. Se a gente pegar qualquer um intervalo com distância 1 do A, esse aqui representa a distância, esse 1, vai ter um elemento do conjunto X aqui dentro. E aí vamos restringir. A gente vai pegar esse elemento. Vamos restringir. Vamos pegar uma distância meio. Nessa distância meio, com certeza também vai existir um elemento de X aí dentro. Se a gente pegar a distância 1/3, ainda vai ter. A gente pode ir diminuindo essa distância. Como é que a gente formaliza isso? Assim, para cada n natural, vamos considerar um intervalo que seja assim dessa forma. A menos 1 sobre n, A mais 1 sobre n. É um intervalo centrado em A, o raio 1 sobre n. E a gente tem de pegar os termos a n que estejam dentro desse intervalo. Peguemos a n pertencente a menos 1 sobre n, a mais 1 sobre n. E eu vou colocar mais uma coisa. Esse AN não só pertence a esse intervalo, como também pertence ao X. Por isso que eu coloquei essa interseção. Por que que esses ANs existem? Por que cada um desses ANs existe? Eles existem porque o A pertence à fronteira. Qualquer vizinhança de um ponto na fronteira de um conjunto vai ter interseção com o interior do conjunto em si. Então, ele existe, pois o A pertence à fronteira. Assim, esse... Eu vou de novo escrever as condições da sequência de vermelho. Depois eu esta foto só com vermelho. Assim, a gente construiu a sequência n, que é totalmente contida no conjunto X, e o AN tende a A, tem limite em A. Logo, o, o A pertence ao fecho. A gente mostrou que se o A pertence a X, ele pertence ao seu fecho, e se o A pertence à fronteira, ele também pertence ao fecho. E, portanto, vou colocar os três pontinhos, a gente tem que o... Eita, a união x unido a del x está contido no fecho e era o que a gente queria provar. Simbora, última letra da questão 4. Essa é menorzinha, então vamos fazer um pouco mais rápido. Ela diz que um conjunto X é fechado se somente se ele é del X, a fronteira de X está contida em X. Uma observação é que a questão ela não fala com essas palavras, ela fala o vou ver se escreve, espero que escreva. Ela escreve a palavra quando. Quando existe, quando em matemática,
quer dizer se somente se. Então vamos lá. Se o x é fechado, a gente já sabe, para a primeira implicação, se o x é fechado, a gente já sabe que ele tem de ser igual ao seu fecho. E aí, pelo item B, a gente já provou que o, o fecho de x é igual a x unido à sua fronteira. E a partir disso, como o fecho é igual ao próprio conjunto, a gente tem que o x unido a Δx é igual a x. Só que o que está acontecendo aqui? A gente pega um conjunto, faz uma união com outro conjunto, com coisas novas, e o resultado disso continua sendo o primeiro conjunto. Ou seja, a gente juntou um conjunto que não adicionou nada de novo. Isso só pode acontecer quando esse conjunto que a gente adicionou está contido no primeiro. E aí já foi. Agora, para a segunda aplicação é mais. É até mais de boa, porque ela diz o seguinte: que a fronteira de x tem de estar contida no x. Então, todos os elementos da fronteira também estão no x. Eu escrevi aqui mais formalmente. Del x interseção com x é diferente do vazio. Isso aí já provaria que o x é fechado, porque o conjunto aberto não contém nenhum dos elementos da sua fronteira. Mas vou fazer um passo a mais. Pela definição da fronteira, para qualquer epsilon maior que zero, o intervalo centrado em A com raio epsilon tem interseção com o mundo externo, seja A menos epsilon, A mais epsilon. Interseção com R menos x é diferente do vazio. Ou seja, qualquer intervalo dessa forma não está contido no x. A definição de conjunto aberto diz que isso aqui tem de ser contido. Espera aí. Pronto, tem de ser contido. Mas aí está dizendo que não. Logo, o x não pode ser aberto, x tem de ser fechado.